Vamos lá, tá gravando aqui. Olá, até que enfim consegui organizar ali minha câmera. Esse lado é o lado organizado do meu escritório, mas o outro lado tá uma gambiarra de livros. Mas sejam bem-vindos à nossa primeira aula virtual. Hoje a gente vai falar sobre tendências de design, como elas surgem, como elas aparecem e se é possível nós designers sermos lançadores de tendência, como que a gente faz isso. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês se sentirem privilegiados por estarem numa faculdade que conseguiu de maneira tão rápida e prontamente dar uma solução para que a gente conseguisse manter nosso canal de conhecimento aberto, que mesmo sendo virtualmente é a maneira que a gente encontrou de não parar nossas atividades. Então, para começar nosso assunto de hoje, eu trouxe uma frase célebre do pai do marketing. Você sabe quem é? Vocês sabem de quem que eu tô falando? Tô falando de Philip Kotler. E ele diz o seguinte sobre tendência. Tendência é uma direção ou sequência de eventos que tem determinado impulso e direção. Ou seja, o que isso significa? Nós, como publicitários, temos que observar o que está acontecendo ao nosso redor. Isso chama comportamento do consumidor. Então, a partir disso, a gente vai observar por que 5 anos atrás, 3 anos atrás, todo mundo detestava a pochete. Ninguém conseguia ver uma pochete e não falar que aquilo era o assassinato da moda. E hoje é tão normal a gente ver por aí as pochetes, o retorno da pochete. A mesma coisa a gente pode falar sobre a calça alta. Enfim, estou entrando no universo da moda, mas dá também para a gente observar essas mudanças de comportamento no design gráfico. Vocês conseguem me citar algum exemplo de mudanças de comportamento no design? Tempo para a resposta. Um grande influenciador do comportamento do designer é a própria empresa Pantone. Disponibiliza pra gente uma cor que simboliza o que ela tem pesquisado, o que ela tem identificado de comportamento dos designers. No ano de 2019, a Pantone viu que muitos designers influenciadores, muitas marcas, muitas campanhas tinham usado ali aquele tom para demonstrar e vender sua marca. Então, diante disso, diante da observação do comportamento do consumidor ou do designer, ela falou, olha, 2020 apostem nessa cor porque eu tenho observado um resultado interessante nas empresas que têm usado essa proposta. E assim ela faz anualmente. Trouxe aqui, meu assistente está me passando, meu assistente Gasparzinho. Trouxe aqui vários exemplos de tendências que os designers têm observado através do comportamento do consumidor. Vamos falar sobre cada uma delas. Trouxe aqui para vocês a primeira delas, que diz respeito ao contexto político que a gente viveu no ano passado. Então, o ano de 2019 ficou conhecido como um ano de muita polarização política, ou seja, o país estava dividido em dois lados, direita e esquerda, Haddad e Bolsonaro, e esses dois lados se viram crentes bastante confiantes da sua realidade, da sua verdade, e isso se manifestou no trabalho artístico, não só dos designers, mas na moda, na arte, na música, enfim, em vários aspectos que é possível reproduzir uma crença. Então, diante disso, essa tendência que eu trouxe para vocês hoje chama arte em protesto. O que isso significa? A maioria dos designers envolvidos com esse contexto político passaram a produzir sua demanda artística muito em volta daquilo que o contexto político oferecia. Então, essa arte em protesto era justamente para dizer o que ele estava pensando a respeito daquele cenário político, mesmo que a mensagem em si não seja sobre o contexto político. Deu para perceber? Graficamente, ele produzia um material
conforme essa tendência de manifestação política, mas a mensagem, o conteúdo não era necessariamente de viés político. Era a forma como os designers se viram para poder passar uma mensagem, para poder mostrar que eles estavam sim envolvidos com a campanha política, que foi um assunto muito em voga em 2019 e que também é assunto até hoje. Então, vocês estão vendo os exemplos passando aqui do lado. Era possível ver em muitos materiais artísticos mãos levantadas, protesto, bandeira, uso de multidões, muros pichados, bottom. Bottom era, até pouco tempo atrás, uma mídia, um elemento puramente político. Então, as pessoas absorveram o uso do bottom para outros contextos e isso deu muito resultado. Então, hoje toda empresa mais jovem usa o bottom justamente por simbolizar essa bandeira política, mesmo que o bottom não tenha nada a ver com a mensagem partidária do assunto. Até a mídia se adaptou ao contexto de estar inerente ao contexto político. Então, cartazes, lambe-lambe, tudo isso são manifestações próprias da política e que o design absorveu isso para o seu contexto. Deu para perceber claramente nos exemplos que isso foi uma tendência e que até hoje é muito presente nos trabalhos que a gente tem visto por aí. Essa tendência de arte em protesto não é só vista só no Brasil, ela é uma tendência global, onde cada vez mais os posicionamentos políticos, as decisões estão cada vez mais polarizadas. Então, a forma que um lado ou outro viu para defender sua teoria política é justamente colocando agressividade, cartaz, cor, como vocês têm visto aí nos exemplos. Antes de começar a falar sobre a próxima tendência, eu tenho uma pergunta. Quem aqui utiliza o Twitter na versão modo noturno, ou seja, na versão mais escura? Quem aqui utiliza também o WhatsApp? Vocês viram que eles disponibilizaram o modo noturno também para o aplicativo? Quem utiliza os softwares de criação na versão escura, na versão preta, na versão modo noturno que o software se apresenta? Só de fazer essas perguntas, eu acredito que vocês já conseguiram captar essa tendência que é a versão preta das coisas. Será que é isso? As pessoas estão preferindo ficar no escuro? É essa a tendência? O comportamento do consumidor foi identificar que as pessoas estão gostando mais das ferramentas com a cor preta? O que é que isso significa? Eu tenho duas teorias para essa tendência, que eu vou chamar de minimalismo em preto. Na verdade, não sou eu que estou chamando, são as pesquisas de comportamento de consumidor que deu e caracterizou esse nome, minimalismo em preto. Então vamos às teorias que justificam o porquê das pessoas têm preferido e optado pelas versões noturnas. Vamos lá, primeira teoria. Quem aqui trabalha até tarde ou opta por trabalhar em casa, à noite, conforme o tempo que tem? Esse comportamento de trabalhar até mais tarde, de ficar em casa, fez com que as empresas vissem a necessidade de tornar seus aplicativos, suas ferramentas mais confortáveis a esse comportamento de trabalhar até tarde. Antigamente a gente não via esse tipo de posicionamento justamente porque as pessoas usavam o trabalho de maneira convencional, de 8 da manhã até 6 da tarde. Agora a gente vê um boom do home office, agora mais do que nunca com essa questão do coronavírus. As pessoas têm trabalhado em casa e têm adaptado seus horários para trabalhar em casa. Então eu posso estar trabalhando e posso estar entregando o meu compromisso meia-noite. Então, para eu conseguir trabalhar meia-noite, eu preciso de ter uma ferramenta que me torne mais confortável para esse tipo de situação. Essa foi a primeira teoria. Mas eu vou ler aqui um trecho sobre o que o Shutterstock me falou sobre minimalismo em preto, que é o seguinte: em 2020, designers usarão profundidade e contrastes em preto para criar experiências poderosas e, ao mesmo tempo, novas tonalidades escuras de preto, possibilitando opções infinitas, impressionantes e inéditas de minimalismo.
O que isso quer dizer? A gente tem observado que o minimalismo é uma tendência que já vem sido trazida há alguns anos. Desde então, a gente tem observado o minimalismo muito associado à cor branca. Agora, de maneira inédita, a gente vê que o preto também pode trazer mais elegância, mais poder, mais experiência, mais profundidade, conforme os exemplos que eu estou mostrando aqui, para essa tendência de ser minimalista. Esse comportamento é observado por duas vieses, o comportamento de ficar até mais tarde trabalhando e o minimalismo em si. Então, uma nova cara do minimalismo. O minimalismo foi se renovando. Pode ser que daqui a um tempo a gente veja o minimalismo aplicado de maneira mais intensa em outras cores. Vamos esperar para ver os próximos passos, mas por enquanto é tendência utilizar o preto como o grande destaque do minimalismo, seja para o trabalho ou seja em grandes produções arquitetônicas, artísticas e assim por diante. Para falar sobre a próxima tendência, eu trago a seguinte introdução. Quem aqui observou que no ano passado, 2019, tudo quanto a gente via o Mickey em voga. A gente via que a marca Arezzo fez fez uma linha de produção que tinha o Mickey como o personagem principal, capa de caderno, post do Instagram, tudo ali envolto daquele contexto do Mickey. Por que isso aconteceu? Justamente porque o ano passado foi o ano que o Mickey completou seu centenário de criação. Então, um contexto que induz a produção artística e a tendência é justamente quando ela se completa um período importante de duração. Quando uma coisa se completa 100 anos, é claro que a gente vai ter um certo ar de nostalgia, um certo ar de celebração. Para falar dessa próxima tendência, eu trouxe esse contexto do Mickey justamente para vocês entenderem que sim, uma data comemorativa pode estimular o uso e o retorno de uma tendência para o mercado. Então, 2020 é o ano que se completa o centenário dos anos 20, aquele período luxuoso, né, de exuberância, de barulho, das festas, do filme The Great Gatsby, que alguns de vocês já me falaram que assistiram. Então, esse contexto de celebrar o passado também é um importante mecanismo de observar as tendências. A partir de agora, vocês podem observar que tanto a moda quanto a produção artística em geral vai me dar coleções, vai me dar campanhas com esse ar de luxo que os anos 20 trouxe pra gente, justamente porque agora a gente está celebrando seu centenário. Vou deixar aqui passando para vocês algumas imagens que comprovam algumas campanhas que já estão em voga utilizando esse contexto de celebrar o passado, celebrar a década de 20, que foi tão importante e tão marcante para o design. Para falar sobre a próxima tendência, eu trago novamente uma pergunta a vocês, que é a seguinte: quem aqui utiliza o horóscopo, utiliza a orientação do signo para moldar suas decisões do dia a dia, para moldar uma decisão ali do âmbito do romance, do trabalho, ou simplesmente para entender melhor sua personalidade? Acredito que a maioria possa ter respondido que sim, que utiliza o horóscopo para se entender melhor ou para tomar alguma decisão. Mas, independente da sua resposta, independente de que isso seja certo ou errado, o que eu trago para vocês é a seguinte reflexão: por que isso passou a acontecer de maneira mais intensa de uns tempos para cá? Por que antigamente era até uma certa piada falar que você acompanha o horóscopo e hoje é uma maneira aceitável, justificável? Por que as pessoas têm acreditado mais nesse tipo de posicionamento, nesse tipo de pensamento sobre suas crenças? Minha resposta, novamente, é baseada em uma teoria, que é a seguinte: a gente veio de uma criação bastante tradicional. Então a gente teve pais católicos, pais evangélicos que passaram pra gente, ou pra maioria de nós, esse tipo de crença religiosa tradicional. E o que a globalização veio trazendo pra gente? Novas ferramentas de pesquisa, novas formas de escolher a sua crença. Então, através da pesquisa, através de
de novas fontes, essa tendência veio surgindo de pessoas que até então estavam em minoria com a internet, passaram a expor mais esse tipo de ciência, esse tipo de posicionamento. Novamente, não estou falando se é certo ou se é errado, vai da crença de cada um, mas é nesse sentido que uma tendência se dá. Então, através do abandono daquela crença tradicional dos nossos pais, os jovens, principalmente a geração Z, se viu bastante conectada àquilo que o horóscopo ou aquilo que o signo traz para você. Vou ler aqui sobre o que o WGSM trouxe sobre esse posicionamento da juventude a respeito dos signos, dos horóscopos. Abre aspas. Preceitos religiosos alternativos e crenças antigas estão encantando pessoas das gerações do milênio e Z, demonstrando interesse e renovação em canais de informação tradicionais e nas redes sociais em especial. A tendência também se aplica super ao design. A gente está vendo produções artísticas que estão pegando esse universo dos signos, esse universo do horóscopo e traduzindo para o meio artístico do design, da moda, enfim, como eu venho falado para vocês. Essa tendência, eu ainda não falei o nome, mas ela é chamada de cultura do ocultismo. Então tudo isso aí que a gente está observando nesse meio misterioso do horóscopo é uma tendência que, novamente, certo ou errado, a gente consegue observar que muitos designers têm optado por essa tendência para produzir seu material, para produzir sua ideia, para produzir sua defesa de marca, justamente pautada nessa tendência e nesse viés de pensamento. Gente, é isso. Eu consegui trazer para vocês algumas tendências, não são todas, nem são as principais, mas são as que estão mais vigentes atualmente. Mas o que eu queria trazer para vocês de reflexão para essa aula de hoje é saber identificar como o coronavírus, esse caos mundial, vai mudar nosso comportamento daqui para frente. Como que a gente vai passar a se comportar, como a gente vai passar a consumir as coisas de maneira diferente que a gente vinha fazendo. Será que o coronavírus vai gerar esse impacto? Olha, fora do âmbito do design, da produção artística, eu tenho uma teoria do que vai acontecer daqui para frente, que é a seguinte: a desburocratização das coisas, ou seja, as empresas vão estar conscientes que é possível resolver algumas pendências, algumas burocracias de maneira online. Então, até ontem, se eu precisasse fazer uma queixa no Procon, eu tinha que me direcionar ao Procon. Se eu precisasse resolver alguma coisa na secretaria de uma faculdade, por exemplo, eu ia precisar estar na faculdade para resolver. E o Corona trouxe com o home office as soluções completamente online da maioria das coisas. Então, como a produção, como o trabalho não pôde parar, as empresas tomaram como iniciativa passar a resolver as coisas de maneira online e tá dando certo. Quem tá trabalhando em casa tá vendo que a gente está trabalhando até mais para conseguir cumprir as demandas de maneira eficaz. Mas a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, e eu vou deixar por escrito também, pode ter calma, é a seguinte: como o coronavírus vai influenciar a produção artística no design daqui para frente? Eu quero que vocês me tragam uma teoria sobre o que o corona vai impactar na produção do designer, e também eu quero que vocês consigam identificar para mim alguma tendência de design que eu não falei aqui. O que você tem observado no comportamento do consumidor, sei lá, tanto na moda ou no âmbito do design. Eu quero nesse aspecto que você identifica, e vocês vão trazer para mim, vão deixar aqui no arquivo salvo exemplos de o que você tem visto na produção artística a respeito da tendência que você está me afirmando. Beleza? Então é isso, espero ter atingido um pouco das expectativas de vocês. Não está sendo um período fácil para ninguém, e esse momento de gravar uma aula também está sendo completamente inédito para mim. Se der certo eu viro youtuber, se não eu continuo na minha aula presencial, que eu me sinto muito mais confortável. Então fiquem em casa, lavem as mãos e, por favor,
instruam os mais velhos, instruam os idosos a também permanecerem em casa. Vamos fazer com que isso seja só uma fase e que seja só uma memória para a gente lembrar de como a gente viveu a era da pandemia. Até mais, se cuidem, rezem, beijo, tchau!